Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos acompanham neste canal no YouTube do Instituto Teológico Gênesis. Eu sou o professor Fernando e eu venho nesta noite com um ensinamento da palavra do Senhor para você e para a sua vida. E eu creio que este ensinamento vai edificar a sua fé e vai também edificar o seu ministério. Hoje nós vamos estudar a respeito da mulher pecadora. Esta história se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante, que diz assim: você que está com a sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele disse: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus lhe disse: julgaste acertadamente. Irmãos, preste atenção aqui comigo nesta palavra. Tudo vai indicar que esta história ela vai acontecer na cidade de Betânia, aldeia na qual o Senhor Jesus ele fez um grande milagre na vida de um homem chamado Lázaro, que estava enfermo e veio a falecer. Jesus ele se tornou um grande amigo da família de Lázaro. E por causa desta amizade, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que Lázaro estava morto, Jesus ele foi ressuscitar a Lázaro. A Bíblia diz, porém, que esta mulher pecadora, ela vai saber que Jesus ele está na casa de um certo homem fariseu, cujo seu nome era Simão. E quem era esta mulher? Acompanhe comigo, por gentileza, aqui no Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo de número 2. Acompanhe comigo. João, capítulo 11, e o versículo 2. Diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus próprios cabelos.
Então esta mulher, que tudo vai indicar que era uma prostituta, uma mulher pecadora, como nós dizemos aqui no tema deste estudo, essa mulher é Maria, irmã de Lázaro, o qual Jesus o ressuscitou. Mas vamos voltar aqui para o texto na qual nós estamos estudando. Jesus foi convidado, junto com seus discípulos, para jantar na casa de um dos fariseus. Só que na época de Jesus existiam mais ou menos 7 tipos de seitas. E eu vou passar aqui para você nesta noite. Só vamos apagar a luz aqui um pouquinho e vamos aprender a palavra de Deus. Existiam 7 tipos de seitas nos dias de Jesus. Acompanhe comigo em nome de Jesus. A primeira seita, que era a seita dos fariseus. A seita dos fariseus. A segunda seita, a seita dos saduceus. A terceira seita, a seita dos zelotes. A quarta seita, a seita dos zadoqueus. A quinta seita, a seita dos essênios. A sexta seita, a seita dos samaritanos. A sétima e a última seita é a seita dos herodianos. Muito bem, vamos aqui por partes. A seita dos fariseus tinha aqui, mais ou menos 6.000 membros. 6.000 membros. A seita dos saduceus tinha mais ou menos 4.000 membros. A seita dos zelotes, saduqueus, essênios, samaritanos e herodianos, nós não sabemos ao todo quantos membros haviam nessa seita. O que nós sabemos é que os discípulos de Cristo, alguns deles eram zelotes. A Bíblia até mesmo vai citar um deles, Simão o Zelote. Os saduqueus. Quem eram os saduqueus? Eles eram descendentes do sumo sacerdote Zadok. Zadok, ele foi sumo sacerdote na época do rei Davi e na época do rei Salomão. Davi morreu com a idade de 70 anos e Salomão, ele vem falecer com a idade de 60 anos. Os essênios. Quem eram os essênios? Eles eram homens que andavam de branco, não se casavam e moravam próximos ao Mar Morto. Mar Morto por quê? Porque não existia vida ali. E também porque no Mar Morto tinha mais ou menos 25% de sal. Os samaritanos. Quem são os samaritanos? Esse povo aqui não se dava com os judeus. Por quê? Porque no Antigo Testamento
quando os reinos foram divididos, Samaria foi para o reino do norte e Jerusalém foi para o reino do sul, com 2 tribos apenas, e Samaria com 10 tribos. O povo que estava em Samaria, eles foram levados para o cativeiro assírio. E o povo que estava em Jerusalém foi levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, onde eles ficaram cativos 70 anos. Porém, a ordem do Senhor para o povo é que eles não se contaminassem com outros povos, é que eles não se contaminassem, não se casassem com mulheres de outros povos. Os samaritanos, porém, eles vão para o cativeiro assírio e eles vão cair nessa onda de se casarem com mulheres de outros povos, o que era reprovado por nosso Deus. E era por isso que os samaritanos e os judeus eles não se davam. E sem contar que no cativeiro assírio os samaritanos também eles perderam a língua hebraica. E eles passaram a falar a língua do cativeiro, a língua dos assírios. E os herodianos, quem são os herodianos? Esses herodianos, eles faziam parte do partido de Herodes o Grande. Eles queriam fazer de Herodes o Grande o Messias de Israel. Esse Herodes o Grande, a história vai dizer que ele foi sequestrado quando ele era criança. E por incrível que pareça, ele acabou se tornando chefe dos ladrões ainda. Herodes, ele cresceu e com a idade de 25 anos, ele se tornou governador da Galileia. Esse Herodes o Grande, ele teve mais ou menos 10 esposas e 14 filhos. A Bíblia vai citar mais ou menos 7 homens chamados Herodes. Só que Herodes não era um nome, era um título. Herodes o Grande, ele vai construir a cidade de Samaria no Novo Testamento, na qual ele vai mudar o nome e vai passar a chamar a cidade de Samaria de Sebástio, que significa Augusto. Ele, porém, a história diz que ele vai dar este nome para a cidade porque ele puxava sardinha para o lado de César Augusto. Ele também vai construir o porto de Cesareia e ele também vai construir a cidade de Jericó do Novo Testamento. Mas a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Sim, ele amaldiçoou a cidade de Jericó. Porém, Herodes, ele vai construir outra cidade de Jericó, mais ou menos 1 quilômetro de distância da antiga Jericó, na onde Josué amaldiçoou. Herodes, ele vai morrer numa morte totalmente horrível, porque ele foi um rei muito maldoso. E esse Herodes, ele vai morrer sendo comido por vermes. As suas partes íntimas vão cair e ele vai acabar morrendo por causa disso. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto, na qual nós acabamos de ler. Jesus está na casa de Simão o fariseu. E esta mulher, Maria, que até então ela era uma pecadora, uma prostituta,
ela vai saber que Jesus está na casa desse fariseu. E ela vai entrar na casa do fariseu, ela vai se prostrar diante de Jesus em sinal de humilhação, simplesmente porque o livro do apóstolo Tiago, no seu capítulo de número 4 e no seu versículo 10, vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor e o Senhor te exaltará. Então, nós vamos ver a exaltação do nosso Deus na vida desta mulher. Mas tudo isso porque ela se humilhou primeiro. E quando eu me humilho primeiro diante da presença de Deus, Deus, Ele me honra. Deus, Ele me abençoa. Deus, Ele vem trazendo bênçãos para a minha vida e também para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava sentado à mesa na casa de Simão o fariseu. As mesas naquela época tinham o formato de um L ou o formato de uma ferradura, um U ou um L. Nas pontas da mesa, de um lado, em uma ponta, sentava o dono da casa e do outro lado sentava a pessoa que foi convidada pelo dono da casa. E aqui em volta da mesa estavam os 12 apóstolos de Cristo. Em volta da mesa estavam os 12 apóstolos de Cristo. O número 12 na tipologia bíblica vai falar de governo. Deus hoje, Ele quer governar a tua vida. Deus hoje, Ele quer governar a tua família. Deus hoje, Ele quer governar o teu ministério. Deus, Ele quer governar o teu coração. Naquela época, quando o visitante chegava na casa de alguém, o dono da casa ou um servo do dono da casa tinham que ficar na porta da casa. Porque quando o visitante chegasse, ele tinha que lavar os pés, as mãos do visitante. Porque o visitante certamente, algumas vezes, vinha de uma longa caminhada, de uma longa viagem. Então criava-se bolha nos pés. E o servo do dono da casa ou o dono da casa tinha que ter um cuidado especial com o visitante. E tinha que ser isso que Simão tinha que fazer com Jesus, quando Jesus chegou na casa deste homem fariseu. Porém, ele não recebeu Jesus dessa forma carinhosa, dessa forma respeitável. Mas esta mulher vai ficar sabendo que Jesus está na casa de Simão. E ela vai lá e ela se humilha aos pés do Senhor Jesus. Ela chora diante do Senhor Jesus e ela, com as suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus e com os seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus, em sinal de humilhação. E depois nós vamos ver que essa mulher, ela vai começar a beijar o Senhor Jesus, e ela não cansa de beijar o Senhor Jesus. E naquele dia existia mais ou menos 4 tipos de beijos. Quais beijos eram esses? O primeiro, beijava-se o profeta no punho. O segundo, beijo na barba. O terceiro, beijava-se o sacerdote no rosto.
O quarto e o último. Todo cidadão beijava o rei nos pés. Beijo do rei nos pés. E ela não cansava de beijar os pés do Senhor Jesus. Ela estava profetizando algo na vida de Jesus. E o que esta mulher estava profetizando? O reino milenar do Messias. Ela beijava os pés do Senhor Jesus, como todo cidadão na época tinha que beijar um rei nos pés. E ela estava dizendo em seu coração: o Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu rei. E ela estava dando glórias ao Senhor. E ela estava se humilhando na presença do Senhor. E como eu já disse aqui, quem se humilha primeiro, o Senhor depois exalta, o Senhor depois honra. Jesus, ele vai ver o pensamento daquele homem, daquele fariseu chamado Simão. E ele pensava assim: se este homem fosse de fato um profeta de verdade, bem saberia ele quem é esta mulher que está tocando nele, que é uma pecadora. Só que o que esse homem não conhecia é que Jesus, ele é o Deus que perdoa pecados. E Jesus, como diz na sua palavra, em Hebreus capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele continua perdoando os nossos pecados. Ele continua perdoando os nossos pecados. Mesmo que as pessoas nos julguem com palavras que muitas vezes a gente até mesmo não quer ouvir, mesmo que as pessoas nos julguem e muitas vezes até mesmo nos abandonam, nos esquecem, Jesus, ele nunca nos esqueceu. Jesus, ele ainda continua perdoando os nossos pecados. E foi isso que Jesus fez com essa mulher. Ele chamou Simão num canto e falou: Simão, eu vou te contar uma história. E olha a história que Jesus vai contar para ele. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele disse: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o diz: julgaste acertadamente. Jesus vai contar essa história do credor para ele, dizendo que 2 homens tinham uma dívida com este credor e não tinha como pagar. Aí Jesus, ele vai dizer da seguinte forma: o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual dele o amará mais? E Simão respondeu: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Irmãos, nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Como assim, professor Fernando? Irmãos, nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Isaías vai dizer assim, que os nossos pecados é que separam o nosso espírito do Espírito de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, naquele dia, o Espírito
espírito de Adão desligou-se do Espírito de Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, todos nós estávamos em Adão. E Isaías vai dizer assim: por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Por nada fostes vendidos. Nós estávamos jogados na lama, mas sem dinheiro nós seríamos resgatados. Isaías estava falando: não tem dinheiro que pague a salvação da humanidade. Não tem dinheiro que traga a salvação da humanidade. Mas só existe algo que pode salvar o homem e a mulher do pecado. E o que nos salvou? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue do Cristo que nos limpou, que nos purificou de todo o pecado. E é por isso que hoje nós estamos aqui para poder adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E Ele continua perdoando pecados ainda nos dias de hoje. Jesus vai contar a parábola do credor para Simão, porque naquela época, pela lei, se podia ter agiotas. Então Jesus vai contar esta parábola para que ele pudesse entender que Jesus, ele é o Senhor que perdoa todas as coisas. E se você entendeu esta aula de hoje, esta matéria de hoje, e se você gostou desta aula, não deixe de curtir a nossa página no YouTube. Fique conosco, acompanhe nossas aulas e você vai aprender muito a palavra de Deus. Que Deus te abençoe muito e fique na paz do Senhor.